Gente, obrigado aí por vocês estarem participando desse período de tempo aí da vida de vocês para ouvir um tema que eu particularmente sinto falta de ter pessoas para conversar e as que eu tenho eu converso bastante, que é sobre métricas de uma forma geral um pouco mais técnicas, né? É, então, assim, hoje vamos falar um pouquinho sobre, a gente deu esse título de Tech Health Metrics, quais as métricas ideais para evoluir e escalar o seu software. Eu vou apresentar aqui um conjunto de coisas que podem ser úteis, mas não é a bala de prata. O que quer dizer assim? Cara, tem outras coisas que você deve pesquisar. Se você sair daqui com um pouquinho mais de conhecimento e querer buscar mais sobre o tema, pô, vai me deixar felizaço. E é isso aí. Esse tema eu apresentei no Agile Brasil 2023. O título era um pouco diferente, mas a palestra tem o mesmo conteúdo, o mesmo propósito, tá? Então, logo essa palestra, caso você assista e queira compartilhar com amigos, você vai poder divulgar ela em breve, vai estar ali no nosso YouTube da Objective. Beleza? Apresentações rápidas, tá? Para não tomar muito tempo. Este aqui sou eu, o meu nome é Fusco, o apelido é Wagner. Chame assim, gosto disso, tá? É, Aqui estão os contatos, wagner.volts.object.com. Aqui, redes sociais, YouTube, tudo que você quiser. Até no meu canal do YouTube tem alguns vídeos que eu também falo de outras coisas. Segue lá, tal. Os slides do que eu vou apresentar já estão aqui no Speaker Deck. Então, assim, cadê o slide? Já tá lá. Então, speakerdeck.com.br Wagner Fusca. Beleza? E a Helena comentou que aqui no Object a gente tem um podcast chamado Cultura DevOps. Assista ou escute, depende da forma como você queira. A gente está no episódio 14, 15 ou 16, já falamos de muitas coisas. E o objetivo desse podcast é falar de DevOps, talvez de coisas do dia a dia, coisas que você não escuta tanto. Então, até a gente pegou algum livro lá, tipo Accelerate, debateu ele, vai esmiuçando. A gente faz umas coisas legais, escute lá, vai ser bem interessante, beleza? Vamos então para a parte direta aqui, tá? Como que vai funcionar essa apresentação? Pô, aí, ó, chegou o link. Muito obrigado, Helena, do nosso podcast. Escute, curta, compartilhe. Vamos lá. O que que eu vou trabalhar? 4 pontos que eu vou trabalhar aqui, tá? Evoluir ou suportar um legado, o que não medir, o que medir e como aplicar as métricas, tá? Vamos tentar passar aqui um passo a passo, um resumão de uma série de coisas. E no final vou tentar passar uma métrica bem complicada, que daria um webinar inteiro. Mas eu vou tentar dar um resumo, dar um gostinho do tema, tá? Vamos lá. Quando a gente começa a falar do tema aqui de métricas, de saúde, de software, sempre vem a questão: eu tenho um legado e esse legado ele está me dando problema. Esse legado me dá muitos bugs, esse legado é complicado, esse legado é um monte de coisa. E aí vem aquela questão: evoluir ou suportar um legado? Ou seja, pegar o software que tem aqui, talvez reescrever ele inteiro, evoluir para uma nova linguagem, ou, cara, vou manter aqui do jeito que ele está e vou só fazendo pequenos ajustes. Qual que é o melhor? Você tem a sua opinião. Eu não vou, se você quiser mandar aqui no chat, falar, eu já tive isso. Participe, tá? Só no chat, só lembre de mudar a opção para todos, ou everyone ali, para você não ter problema, tá? Que às vezes você vai mandar uma mensagem só para mim e para Helena e a gente não, os outros não conseguem ver. Mas assim, qual que é o melhor? Eu vou te dizer que não tem melhor. Tem horas que você vai evoluir o seu legado, tem horas que você só vai suportar, vai só mantê-lo. Tipo assim, faz um pequeno ajustinho. Qual que é o ideal? Depende muito do critério aonde você quer chegar. E quando a gente pensa em legado, eu gosto muito, muito da definição do Michael Fetters, do livro Trabalho Eficaz com Código Legado, que todo software que foi escrito sem um teste automatizado, ele é um legado. Mas na nossa cultura de TI, legado significa muito mais um software que tem anos de vida. Mas se você parar para pensar, todo software que não tem um teste que valida se ele funciona, ele já é um legado, porque você não tem garantia alguma que aquilo continua funcionando. Então, o software que eu acabei de escrever aqui já pode ser um legado, porque ele não tem teste. Diferente de um software que está há muitos anos rodando e que tem teste unitário, que ele está ali sempre sendo testado. Já entra em outra palestra, outro conceito, mas só para provocar.
Uma coisa que eu quero trazer para vocês, cara, qual que é o melhor daqueles dois mundos? Cara, por que não conviver com os dois, evoluir e suportar o legado? Você melhorar ele e tem horas que você só mantém ele. O software, para mim, eu gosto muito de metáforas, isso é uma das práticas que a gente vê em Swing Programming, que é um dos métodos ágeis aí que a gente aplica bastante aqui no Object. Quando a gente pensa em software, me vem muito essa imagem aqui do Tetris. Essa metáfora não foi eu que criei, foi esse rapaz aqui nesse link aqui, uma metáfora que ele usa para explicar dívida técnica. E para mim faz todo sentido também com software, não só para dívida técnica. Tem alguns que falam que é débito técnico, eu chamo de dívida técnica, eu entendo melhor que é isso. Mas vamos lá. Para mim, software é igual Tetris. Qual que é o teu desafio se você é programador, se você é gestor, se você é agile coach, sei lá, você lida com um software. Qual que é o teu desafio? O teu desafio é o quanto mais perto você está de destruir o projeto ou não, ou o produto. O que eu quero dizer com isso? Software, se você não cuida, não faz coisas de qualidade, pagar numa dívida técnica, criar um teste automatizado, criar uma série de coisas, valorizar a qualidade, você cada vez perde potencial do software. Ou seja, quanto menos qualidade você investe, mais rapidamente o Tetris, a barrinha sobe. É igual o seu software, pior ele fica. E como que você percebe isso? Ou se você percebe que o software está ficando mais lento, percebe que ele não consegue ter entregas novas de features, de funcionalidades, e assim vai indo. Por isso, você precisa cada vez mais acertar os pontos de qualidade de um software. E as métricas te ajudam nisso. Um legado é isso aqui, ó. O que mais me assusta hoje, tem gente que lida com um software, pode ser legado ou um novo software, eles não conseguem nem ter a visão do que é o software. Quando você joga o Tetris, você está vendo como é que está o teu cenário. Hoje talvez seja a realidade de muitos de vocês, vocês não têm a menor ideia de como que está a saúde do seu software. Essa é a primeira coisa que você tem que aprender. E isso serve para qualquer coisa. Aquilo que você não visualiza, você não gerencia. Isso aqui não tem nada a ver com métodos ágeis. Isso aqui é administração, tá? Essa frase aí, se eu não me enganar, é Peter Drucker, se eu não me enganar, não lembro. Ou é Deming. Mas aquilo que você não visualiza, você não gerencia. Beleza? E que aquilo que você visualiza, você vai poder gerenciar e melhorar. Então, assim, primeira coisa com software. A gente faz software, mas a gente não cria algo visual para a gente poder entender como é que ele está. Por isso, essas métricas são importantes. E o teu trabalho como gestor, como desenvolvedor, como testador cara, controlar o quanto mais próximo você está de uma lentidão de software, de uma má qualidade de software ou de uma boa qualidade de software. E o Tetris fala muito disso. Você não sabe muito o que vai vir. Ó, o Tetris, no máximo, vem uma pecinha aqui e tal. Você tem uma pontuação, um score, e você sempre está vendo o que está acontecendo. É isso que você deveria fazer com frequência em software, tá? Uma coisa que falta, igual eu estava falando, no software é visibilidade. E aí, para a gente tentar metaforizar, para trazer para a vida real algumas coisas, cara, evoluir um legado é algo semelhante a uma duplicação de rodovia. Aqui no Brasil, para quem está no Brasil, sabe que boa parte das rodovias federais, estaduais, são pistas simples. Aí, de repente, vem um projeto novo tal e começa a duplicar a pista. Cara, a duplicação demora anos, mas você vê o progresso ou você visualiza o não progresso, porque você vê que a obra está parada. Em software, se você não gerar visibilidade, você perde todo o crédito para evoluir um software e logo essa demanda vai ser despriorizada, alguma coisa assim. Então, uma analogia que a gente pode fazer, eu não sei se você parou para pensar como que é duplicar uma rodovia. É extremamente complicado. E a pior parte de duplicar uma rodovia é quando tem uma ponte. Duplicar uma ponte é algo extremamente delicado. E em software tem esses lugares que você precisa trabalhar e que são delicadas. Mas você precisa ter métricas e informações visuais para te ajudar. Numa rodovia, a gente não sai duplicando tudo de uma vez só. A gente cria, acha os primeiros pontos de lentidão e o que a gente faz? A gente cria uma terceira faixa. Traga isso para o software. Ache os pontos de lentidão ou os pontos mais utilizados. Crie uma terceira via. Ou, se você quiser falar tecnicamente, crie uma API.
e versione essa API e direcione o fluxo de usuários para essa API. Não todos os usuários, parte deles. Tem momentos numa duplicação de rodovia que vai ter que ele pare e siga, ou seja, fica lento e leva tempo. Em software é a mesma coisa. Para duplicar para evoluir um software, leva tempo. Tem momentos que você não vai ter entrega, vai ter mais trabalho e depois mais entrega. Até que vai chegar um momento que a pista está liberada e tudo vai ficar duplicado. E quem sabe você vai poder desligar essa outra pista e viver só com uma nova. Essa analogia aqui eu poderia ficar tarde e noite dando diversos exemplos, mas é só para você entender que visibilidade é tudo. A gente acredita numa duplicação de rodovia, mesmo que leve anos, décadas, porque a gente continua vendo. E a gente pode cobrar, às vezes, até governo, falar, ó, vocês não estão evoluindo. Em software, você precisa gerar esse mecanismo. E as métricas, de fato, te ajudam a evoluir um software. E aí, para a gente começar a falar de dados mesmo, vamos falar o seguinte: o que não evoluir, o que não medir. Essa é a primeira coisa, tá? Durante essa palestra, você lembrando aí, se você tiver perguntas, tem um botão de Q&A, clica ali de perguntas ali, já vai cadastrando que no final a gente vai tirar essas dúvidas, tá? Eu tô olhando o chat aqui, mas de preferência foca lá no Q&A, que vai ser bem legal. Focando aqui, vamos lá, já falamos um pouquinho de evolução de legado, evoluir ou não. Eu trouxe a analogia de use os dois. E vamos começar a pensar o que que a gente não mede em software. A gente não mede o indivíduo. A gente não mede o programador ou a programadora, a pessoa que está desenvolvendo. Não mede. Poxa, mas eu tenho que saber que aquela pessoa produziu 200 linhas de código no dia. Desde quando 200 linhas de código gera algum valor? Você tem que medir valor, não output. Te falar muito aqui essa ideia de outcome. Você mede a entrega, o valor que trouxe. Não, até medir a entrega também está errado. Mas qual é o valor daquela entrega? Quando você fica medindo programador, indivíduo, você não tem ganho nenhum sobre isso. Então não meça. Medir produtividade por código-fonte. Acabei de dar o exemplo. Pô, o Fusca aqui produziu 200 linhas de código. Ah, o fulano ali produziu 100 no dia. Nossa, como o Fusca produz mais. Ah, olha só, aquela pessoa mata muito mais bug do que a outra. Isso pode ser um indicador de alguma coisa, mas não precisa ficar valorizando e criando competição de forma desnecessária. Tá errado. Você medir algo sem contexto. Ah, você olha um número frio, isolado e acha que tá bom. Não tá. Quantas vezes aqui, por exemplo, uma métrica que eu já fiz? Ah, eu já fiz um software que tinha lá 80% de cobertura de testes. Mas realmente testava tudo? O que precisava testar ele não fazia. Ele fazia vários testes do tipo get, set, de métodos. Nada a ver, cara. Então, métrica sem contexto é algo perigoso. E saiba, tudo que você vai medir vai gerar um comportamento. Tem uma analogia que a gente chama de efeito cobra. O que que é o efeito cobra? Dependendo daquilo que você decide medir, vai voltar pior para você. Por que que é efeito cobra? O efeito cobra surgiu na Índia. A Índia é um país um tanto quanto diferenciado, eu nunca fui para lá, alguns talvez já foram, mas as histórias que a gente escuta é que, poxa, tem lugar lá que tem uma adoração a um animal, alguma coisa assim e tal, e beleza. Mas especificamente numa cidade tinha muita cobra. E não era uma questão de adoração, mas era uma questão de, meu, muita cobra. Aí a prefeitura, alguém lá na prefeitura teve uma grande ideia. Gente, quem entregar uma cobra para a prefeitura vai ganhar um benefício, ou seja, grana. Beleza, então as pessoas começaram a chegar com uma cobra. Pô, encontrei uma cobra ali perto da minha casa, entregava, ganhava um benefício. E aí passou um mês, pô, que legal, tá rolando, as pessoas estão felizes, ganhando um dinheiro, entregando cobra, mas isso parecia que não diminuía nunca a quantidade de cobra. Aí a prefeitura começou a investigar e descobriu que em volta da cidade, criadouros de cobra, berçários de cobra, foram criados para que as pessoas ganhassem dinheiro à medida que entregassem uma cobra. Aí a prefeitura descobriu isso e falou: pô, a ideia era o contrário, gente. A ideia era vocês entregarem a cobra, mas não para ficar produzindo outras cobras para eu continuar pagando vocês. Então, por causa disso, eu vou cancelar o benefício. Aí a prefeitura cancelou e sabe o que aconteceu? A população muito braba foi lá na cidade e virou todas as cobras da cidade. Ou seja, um indicador que estava ruim de quantidade de cobras
piorou num nível assustador. Isso é o efeito cobra. Às vezes você vai decidir uma métrica, e aí sabe o que acontece? Você piora o todo, porque você usou a métrica errada, com o contexto errado, da forma errada. Então tome muito cuidado, porque métrica pode movimentar um comportamento nocivo e que vai acabar com o seu time. Ou seja, as pessoas vão pedir demissão e vai ficar bem chato. Vamos lá, o que medir? Existem alguns princípios básicos aqui, alguns pilares aqui, vai muito do que eu, Fusca, entendo, apliquei e já vivi. Tem embasamento teórico? Tem, mas tem coisa aqui que foi na prática, tá? Mas assim, pilares que você precisa entender para medir e gerar visibilidade no seu software. Você precisa medir a qualidade do código-fonte. Você precisa medir como que está a sua entrega, ou seja, o seu DevOps, como que você entrega o software. Como que você está tendo retrabalho e bugs. Aqui eu estou falando retrabalho e bugs do time, não estou falando da pessoa, tá? Talvez alguém vai falar, pô, mas você acabou de falar ali o retrabalho da pessoa. Não, médio do time, beleza? Pode ter um indicador de você olhar a pessoa? Pode, mas não fica muito só nisso. Outras coisas importantes. Já foram 3 itens. Para quem não anotou aí, ó, qualidade do código-fonte, métricas de entrega, retrabalho e bugs. Medir a disponibilidade, o quanto o teu software está disponível, porque isso, dependendo do teu negócio, é cláusula contratual, tipo, tem que ter 99,9% do tempo no ar. Performance, o quanto o teu software responde requisições. Por exemplo, acabamos de sair de uma Black Friday, como é que foi o desempenho do seu software? E tempo de resposta para você, dado uma situação, como é que está o desempenho do teu software? Você deu um bug, quanto tempo você leva para corrigir esse bug e estar no ar? Isso mostra o quanto você é produtivo ou não. Então, 6 pilares que eu acredito muito. E aí, isso é o que medir. Como que a gente aplica isso em software? Eu gosto muito desse livro aqui, chamado Accelerate, da professora Nicole, do Jazz Humble e do Jenny King. O Jazz Humble e o Jenny King são mestres aí do DevOps aí e se juntaram com a professora Nicole, que é PhD, e fizeram um estudo matemático e estatístico comprovando que o DevOps, de fato, torna empresas de tecnologia extremamente mais performáticas. E isso quer dizer que elas entregam mais, faturam mais e têm melhor satisfação com os colaboradores. Se você não conhece esse livro, você precisa ler, e esse livro traz 4 métricas chaves, tá? E essas 4 métricas são a frequência de deploy, o lead time para mudanças, o tempo médio para restaurar um desastre, MTTR, e a porcentagem de falha de alteração. Com essas 4 métricas que eu sugiro você começar o mais rápido possível, e caso você não sabe como começar, você pode ligar para a gente aqui no Object, trocar uma ideia e a gente conversa, e se precisar de consultoria a gente também dá sobre isso, você vai entender o quão ruim você está ou o quão bom você está. Quando a gente fala de frequência de deploy, eu estou falando de quantas versões de software você solta no dia, no mês, ou é por ano, você solta 1, 2 versões no ano. Qual que é a frequência? Por que é importante a frequência? Porque quanto mais software eu solto, mais eu tenho oportunidade de ter feedback do trabalho que está sendo terminado. Porque se tem uma coisa ruim para um programador, é ele terminar o código-fonte dele, o testador testar, e aquilo ir para o ar daqui a uns 3 meses. E se aquilo der bug, você acha que o desenvolvedor vai lembrar? Não lembra nem o que ele comeu, nem o código que ele fez sexta-feira passada. E é normal isso. Não tem nada de errado, coitado do dev. Ele não tem que ficar se lembrando disso. Por isso, quanto mais software eu solto, mais eu posso retroalimentar meu ciclo de desenvolvimento. Lead time para mudanças. Lead time sempre fala um tempo de trabalho. Esse lead time aqui é diferente daquele que você está vendo. Se você usa Kanban, você vai estar lá no downstream, no Scrum vai ser sprint, alguma coisa assim. Esse lead time aqui é calculado a partir do momento que um programador, uma pessoa que trabalha com código, libera algo no Git, no repositório, até ir para o ar. Qual que é o tamanho desse tempo? Quanto mais curto for, aliado à frequência de entrega, melhor vai ser a tua produtividade. Quanto tempo leva caso aconteça um desastre, um bug, algo crítico, alguma coisa assim?
segundos, dias, meses, anos. E aí, como é que é? E outra coisa, qual que é o teu percentual de falha? Daquilo que você entrega, quantos por cento realmente retornam como bug? Isso mostra o quanto você é mais eficiente. E caso você queira ter uma tabela de referência, o livro Accelerate traz essa visão feita em 2016. Eu sei que a gente está em 2023, já passou aí 6, 7 anos. Eu sei que está um pouco desatualizado, mas ainda assim, anualmente isso é analisado e parece que os números estão coerentes. Então você vai ter que uma empresa de alta performance, cara, faz muitos deploys durante o dia. Uma de média performance faz uma vez, ó, por semana, por mês. Uma de baixa performance ou de baixa produtividade faz uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. Aí fica a dica, já vai fazendo um xizinho assim, tipo, é quase um bingo, né? Cara, a gente fez aqui, pô, aqui foi aqui, 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 aqui. Então, essa é uma tabela que eu não vou me aprofundar, mas se você quiser, tem muito material na internet. Tem um episódio do podcast que a gente fica falando sobre isso. Escute ou assista. E uma coisa interessante aqui é perceber que empresas de média performance têm uma taxa de falha muito maior do que as de baixa performance. Por quê? Porque aqui você está bem naquela situação que acho que a grande maioria das pessoas estão aqui. Pô, já tem um DevOps, entrego muita coisa, mas o meu ciclo de produtividade ou de qualidade, de eficiência é muito baixo. Ou seja, você entrega mais porcaria no ar e tem que dar mais manutenção. Aqui entrega menos porcaria no ar, e aí, desculpa já ser chato e chamar seu código de porcaria, porque provavelmente é, que a maioria de nós produz um software sem qualidade, sem teste, e precisa melhorar. E aí a gente tem que ter visibilidade para melhorar. Se não tiver visibilidade, você não vai melhorar nunca. Por isso que você está aqui para aprender. Então, assim, quanto mais você entrega software, mais você percebe o quanto o software é ruim. E o grande salto é você não desanimar e tentar avançar para trabalhar com 15% de taxa de retrabalho, ou menos. É possível, tá? E aí, esse é o conjunto básico. Gente, se você entendeu até aqui essas 4 métricas, meu, já valeu a noite, pode ir embora, satisfeito, já deu 6 horas, exatamente 18 horas, pô, pode bater o ponto. Mas se você quiser aprender mais coisas, eu vou continuar avançando. Existe uma coisa aqui, pensando aqui, ó, pense que aqui são janelinhas, ou bingo. E existe uma teoria aí chamada teoria, acho que é a teoria das janelas quebradas, eu não lembro se é teoria ou uma metáfora, eu não lembro o nome exato. Mas o que que fala? Foi um experimento realizado nos Estados Unidos, que disse o seguinte, que foi colocado um carro num bairro lá específico e esse carro estava todo destravado, mas ele estava bonitinho. Durante várias semanas não aconteceu nada com aquele carro. Por quê? Porque como ele estava bonitinho, parecia que ele estava sempre bem cuidado, ninguém ousava mexer nele. Mas daí, passado esse tempo, uma pessoa foi lá, o dono do experimento foi lá, furou o pneu, quebrou o vidro, começou a quebrar o carro. Rapidamente, aquele carro foi totalmente destruído. Por quê? Porque a gente aprende que quando você está num ambiente onde tem janelas quebradas, a gente vai lá e continua quebrando. Mas se você tem um ambiente que é organizado, limpo, saudável, sustentável, você sempre mantém ele sustentável. E aí, como líderes, a gente tem um grande desafio de trazer, por exemplo, essas métricas que eu vou falar daqui para frente, talvez atrelar algumas questões visuais que podem ser muito, muito legais. Do tipo, poxa, aqui é uma visão do Jenkins, onde eu estou vendo que tem 3 builds, sendo que uma está saudável, ou seja, está verde, e 2 estão quebradas. Gente, visualmente já bateu o olho. Já a minha sugestão é, gente, para algumas pessoas do time tem que arrumar essa build. Não dá para ficar com as builds quebradas tanto tempo, ó, tá 17 horas. Meu, já foi um dia aqui. E se a gente precisar gerar a versão desses dois sistemas? A gente está perdendo um tempão. E se a gente precisar responder uma necessidade do cliente para agora, para esses dois projetos não rola. Esse aqui rola. À medida que a gente começa a cuidar das janelas quebradas e ficar tudo verde, a nossa qualidade vai aumentar. Isso é um princípio visual. A gente está atrelando a gestão visual com cores, com sentimentos e aos dados friamente. Então, já vou te dar agora métricas, números, para você usar e use isso daqui, essas cores que vão te ajudar bastante, tá? Agora falando de métricas de saúde de código, tá? Vamos avançar um pouquinho. Cara, eu gosto muito de trabalhar com esse conjunto aqui. Tem aqueles 6 pilares, os 6 pilares eles vão
se materializar na métrica de dívida técnica. Para mim, não é débito técnico, para mim é dívida técnica, porque débito é aquilo que já saiu da minha conta corrente, da minha conta bancária e não acumula juros. Dívida é algo que acumula juros e me dá dor de cabeça. Ou seja, todo aquele trecho de código que não tem um teste unitário, que foi mal escrito, que tem comentário, que tem duplicidade, que tem complexidade, que foi mal feito, usando uma biblioteca antiga, tudo isso é dívida técnica. E eu preciso parar um momento do meu dia para pagar a dívida. Porque se eu não pagar, ela vai ficando insustentável. É igual o Tetris que sobe e vai chegando no seu limite de trabalho. Vamos lá. Então, dívida técnica é uma das métricas, e aí SonarQube, outras ferramentas medem isso para você automaticamente em diversas linguagens. Minha sugestão, quer começar? Usa o SonarQube, instala ele gratuitamente, faz umas simulações e começa o jogo. Cold Smells é uma métrica que a gente olha o quanto mais fedido ou cheiroso está o código, falando bem abertamente. Mas, pô, meu código não fede. Ah, fede sim. As más práticas que você faz e que você deixa lá, em algum momento fedem. É aquela coisa assim que, pô, o Fusca vai ter que dar manutenção no seu código. Eu falo assim, "Ih, que código estranho, é? Esse é tipo um cheiro que vem forte das caquinhas que ficaram para trás. E muitas das vezes isso aqui acontece, por quê? Porque a gente não sabe programar bem, a gente não estuda o que realmente a linguagem diz, a melhor forma, a gente não refatora código, isso é um dos grandes problemas. Por quê? Porque a gente nunca tem tempo para melhorar. Essa poderia até ser uma nova métrica, acabei de ter ideia. Cara, o quanto tempo você melhora? É, precisa ter, cara. Essa é uma métrica que, se você não tem tempo de melhorar, nunca vai melhorar. Então, precisa ter tempo. A gente chama de qualitividade aqui dentro do Object, tá? Complexidade ciclomática. Quantos ciclos aquele código passa? Por exemplo, aquele método tem um if, else, depois tem um while, tem um laço de repetição que vai para outro if. Cara, cada um desses itens vai criando uma complexidade, um ciclo a mais que o coitado do processador gasta energia. E isso a gente está falando de computador, mas isso mentalmente também na pessoa complica. Por isso que eu hoje uso complexidade ciclomática e complexidade cognitiva, porque o coitado do programador ou programadora tem um problema de ter que entender. Ela fica meia hora, uma hora, um dia, uma semana para entender aquele código. É a complexidade cognitiva. Então, já passei em 4 métricas. Outra métrica bem importante, medir vulnerabilidade. E aí tem softwares muito legais da OASP que fazem tudo isso para você. E cobertura de teste. Código-fonte sem teste é uma loucura, hein? É viver perigosamente nessa vida aí. E aí, como aplicar? Já falamos aqui de 6 métricas base, falamos aquelas 4 do Accelerate, falei de como trazer visual, um sentimento, algo que pode impactar a sua vida. E aí, como que a gente aplica tudo isso? Será que a gente usa OKR, por exemplo? Pô, OKR é aquele modelo de gestão de meta. Trimestralmente a gente define objetivos ousados, medições com KR. Será que cada uma dessas métricas poderia ser um KR? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sei de autores que falam que não pode ser. Eu, sinceramente, acho que pode. Cara, você tem um problema, você tem que resolver um problema, você tem que gerar valor. Às vezes você vai usar a dívida técnica como uma maneira para criar disciplina. OKR, eu falo que é ferramenta para trazer o problema na mesa. Se o teu problema é baixa cobertura de teste, coloque um OKR para isso. Se é uma baixa cobertura, muita dívida técnica, coloca um OKR para matar. Tipo, OKR, matar a dívida técnica, medido por redução de 20% da dívida técnica, zerar as vulnerabilidades críticas. Cara, isso é OKR. Coloca foco, entra na sprint, entra no fluxo de trabalho. Ou você faz isso KPI. Pô, mas OKR e KPI é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas isso não é momento para a gente ficar discutindo. O que eu uso? Cara, eu misturo tudo. Eu uso métrica ao meu favor. Fusca, sozinho, eu gosto de ter um painel de avião. Quem já foi numa cabine de avião sabe que tem um monte de indicador. Eu gosto disso. Mas isso é o Fusca porque eu entendo isso. Quando eu desço para o time, eu mostro poucas informações para o time entender. E espero que o time tenha maturidade de perceber o quanto ruim ou o quanto melhor eles estão, baseado naquelas métricas. Mas eu misturo tudo. E com frequência eu tenho uma disciplina de olhar e ver se o número está melhorando ou não.
Se você é gestor de algum time, líder, tech lead, alguma coisa, e não tem tempo para analisar métrica, você está fadado ao fracasso, ou destinado ao fracasso. Puxa, o Fusca é o profeta do caos. Você já vive no caos e nem sabe. Talvez essa é a realidade de você. Coloca a métrica para pelo menos você entender o tamanho do caos que você tá. E aí, a partir das métricas, você domina o caos e vai ser muito mais feliz. Gente, eu já comecei com todos os tipos de coisa. Eu comecei, por exemplo, com uma planilha. Já entrei num time que, cara, não tinha nenhuma ferramenta configurada. A gente não tinha Dependency Track lá, que é de segurança, não tinha check style para ver padrão de código, não tinha uma ferramenta que olhava bugs, não tinha teste automatizado, não tinha Sonar Cube. Cara, a gente colocou, abriu uma planilha e foi colocando o nome de cada time, time A, B, C e D, e aí o Fusca chegava com uma planilha, tipo, uma marcação dizendo assim, tá configurado ou não. Cara, a meta do trimestre para esses times era ter a ferramenta configurada, para depois eu ter um OKR como edição. Então, para alguns times, era um OKR sem KR. Pode, Fusca. Falei, cara, eu estava resolvendo um problema, não estava muito me importando com a regra do jogo. Depois de estar configurado, a gente entendeu qual que era a medição, o termômetro, o quanto ruim a gente estava, e aí depois a gente colocou KRs efetivos. Então, se você é cobrado hoje por OKRs para seguir a linha, cara, entenda que dá para ser um pouco mais leve, tá? Já fiz coisas desse tipo aqui, ó. Cara, vamos começar com planilha. A gente precisa só ter visibilidade. E aí, com planilha, eu colocava cores. A gente vê que, pô, esse time aqui, ó, tinha baixa aderência no processo esperado pela empresa. Cara, não tinha nem como medir complexidade ciclomática. Ó, isso aqui tava legal em maturidade técnica. E o que que era maturidade técnica? Era responder essas perguntas aqui, ó. Poxa, depois que tinha respondido, ó, esse cara tem code review presente. Era uma ideia. Depois disso, você começa a fazer o quê, cara? Vai evoluindo com um dashboard de controle, e aí tem vários dashboards prontos na internet. Ó, aqui, ó, um site legal para você pegar. Olha só que dashboard legal, mostra lá que, ó, Sprint 7 tem 2 dias faltando, olha como é que foi o percentual aqui de store points, caso você trabalhe com store points. Tem 6 impedimentos, tem pull request aberto, como é que está a cobertura de código, como é que está o progresso durante os dias. Você tem aqui, ó, a build está funcionando, está tudo verdinho. Olha que legal, a teoria da janela quebrada. Aqui é onde está o perigo. Cara, a daily desse time provavelmente era entrar, olhar esse quadro e falar: gente, hoje a gente não vai fazer mais nada, vamos arrumar um impedimento, ó, tá vermelho. E aí o time se adaptava orientado à métrica. Quantos times devem estar entrando nas dailies sem nada? E aí a gente só vê que o código está piorando e, cara, você precisa ter dados para tomar decisão. E falando um pouquinho de ferramentas, porque provavelmente alguém vai perguntar isso aqui, e aproveitando o momento, mandem perguntas sobre o como que está, o que você quer saber. Vamos lá falar um pouquinho de ferramentas. Fechar a janela aqui, que tá dando barulhão aqui para mim. Vamos lá, SonarCube. Cara, o SonarCube é uma ferramenta muito legal, tem a parte gratuita, tem a parte paga dele, mas tem diversas ferramentas, usável para qualquer linguagem, para diversas linguagens, vai te mostrar a quantidade de bugs, e esses bugs aqui são coisas que vão ser assim, o software está funcionando, mas existe uma possibilidade de, se cair naquele trecho de código, travar alguma coisa. E aí esses bugs têm níveis de severidade, vulnerabilidades. Eu, particularmente, não gosto do SonarCube nessa parte de vulnerabilidades. Não confio, já tive experiências péssimas com ele. Então, no SonarCube, o Fusca, a opinião do Fusca, não serve, tá? Existem ferramentas melhores. Aqui vai mostrar o quanto de cold smells tem, ó, 5.300. Coverage, como é que tá a cobertura de teste, assim por diante. Aqui ele já falhou, então você cria builds, maneiras de como validar e trazer essa informação para você. Isso aqui é o AWS Java SDK. Existe uma ferramenta muito legal do Guilherme Lacerda, que é um grande amigo aí do Rio Grande do Sul. Ele tem usado tem criado essa ferramenta no doutorado dele, onde ele faz essa metáfora de a medicina olhando o software. Então ele vai falar o seguinte, cara, dentro do teu software, que tal passar ele aqui no médico, tipo, ser um hospital? O Dr. Tools e ele vai passar, ele vai medir como é que tá a temperatura. Ah, tá mais febril, não tá? Tem um gráfico assim que ele mostra assim, qual é a área que tá um possível câncer. Então ele usa essa metáfora da medicina para ficar um pouco mais lúdico e aí traz muitas informações. Um software que está em constante evolução, então é bem legal.
Ó, o Valmir mandou ali, o Dependabot do Git é excelente, excelente. Ele faz um trabalho para você de forma automatizada. Ele, em vez de você ter que ficar pesquisando, poxa, vulnerabilidades, ele já traz para você. Gosto muito do Dependabot e já está nativo ali no GitHub. Tem aqui para parte de segurança o Dependency Track, que eu acho muito mais confiável do que o SonarQube. O Dependency Track traz um painel muito legal das vulnerabilidades. E isso aqui é da OWASP, para quem conhece um pouco de segurança, sabe que a OWASP é o órgão que mantém uma série de informações de segurança no mundo. Então você pode atrelar SonarQube com Dependency Track, acho muito legal. E uma coisa que interessante que a gente tem que gerar de visual, e já partindo para o final, e daqui a pouco a gente abre para as perguntas. A gente tem que mostrar o quanto está evoluindo o software. Olha só, esse software chamado Assembla, ele tinha de 0 a 5 builds num período de tempo. Aí, com as práticas de DevOps e melhoria contínua, ou seja, pensando naquelas métricas lá, igual eu mostrei do Accelerate, olha só quanto build cresceu. Gente, isso daqui é uma informação que qualquer diretor vai entender. Se você chegar só para um diretor e falar, nosso build saiu de 0 para 50. Não, você tem que botar um gráfico assim, dizendo, crescemos 5.000%. Você acha que o cara não vai, você vai ganhar crédito para continuar investimento do teu trabalho? Às vezes, como pessoas técnicas, a gente erra muito nisso. Então, fica uma dica aí para você melhorar essa apresentação de números. E existe uma métrica, e aí eu vou passar rapidamente, eu não vou mergulhar, porque isso daqui daria umas 3 horas de discussão. Mas todas essas métricas que eu apresentei são muito métricas de operação ou tática. É para você, líder, usar junto ao seu time ou o time usar pro time. Não é uma métrica de negócio. Um diretor, um dono de uma empresa, ele está esperando isso daqui, ó. Quanto que eu investi em DevOps? Em qualidade? Ah, investi 1 milhão. Quanto de retorno isso me deu? Como é que você calcula isso, gente? Não é fácil. E existe um paper dos mesmos autores do Accelerate que fala sobre isso. Esse paper, só você procurar aqui, ó, Forecast Develop DevOps Transformation Measuring ROI of DevOps. Procura aí, você vai achar muito legal. Ele vai falar como calcula o ROI. O que é ROI? Retorno de investimento, ou seja, retorno menos investimento sobre investimento. Beleza. E isso é uma métrica. Puxa, dado o meu investimento, quanto que eu vou ter de payback, de retorno daquilo que eu investi? Então, é investimento sobre o retorno. Fácil calcular, né? Vamos lá. Mas vamos mergulhar. O que é retorno? Retorno é a soma do valor recuperado de retrabalho mais o valor de perdas com novas funcionalidades mais o custo de o software ficar fora do ar. Isso é o potencial retorno. O que é o custo de downtime? Frequência de deploy, olha lá aquela métrica do Accelerate, mais taxa de falha, métrica do Accelerate, MTTR, métrica do Accelerate, e o tempo de que eu vou ficar fora de operação. Quanto isso me custa? É o meu tempo de downtime por ano. Puxa, mas aí beleza, agora outra métrica lá, o valor do trabalho recuperado. Já é outra forma de cálculo. Aí, beleza, do valor das novas features, aí tem outro tipo de cálculo. Ou seja, eu não vou me aprofundar porque ROI não é um papo fácil de explicar para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é: existe uma maneira de calcular ROI em qualidade. Esse papo a gente pode aprofundar. Se você quiser, marca um horário, a gente troca uma ideia aí, se você tiver necessidade. A gente está aqui no Object para ajudar vocês. E com isso eu encerro meu papo aqui. E vou abrir para perguntas. E só lembrando, gente, a coisa que mais vocês precisam lembrar é gere visibilidade do trabalho aqui de qualidade. Sem isso, vocês nunca vão evoluir software. Vocês nunca vão ganhar crédito para continuar investindo em qualidade. E para quem está há mais tempo na área, sabe que qualidade geralmente é desprezado. Por quê? Porque custa. Mas será que custa muito? Então, se você quiser deixar um feedback para mim, entra aí no site abre.ai/formfusca, manda um feedback. Os slides já estão aqui, ó, speakerdeck.com/wagnerfusca.